Hoje o nosso objetivo é falar sobre um problema grande que existe, pouco debatido no futebol, que é as manifestações homofóbicas, problemáticas, em posts que os clubes fazem. Aqui, falar diretamente sobre o caso do Fluminense, mas acredito e percebo que isso acontece também em outros clubes pelo Brasil, que são comentários deslegitimando, desmerecendo o combate à homofobia, como aconteceu ontem, por exemplo. Dia 25 de março, dia do orgulho LGBT aqui no Brasil. Existe a data também que internacionaliza esse movimento. Existe o dia do combate à homofobia no futebol, que é ligado à morte de Justin Fashanu, primeiro jogador a declarar sua homossexualidade publicamente na Inglaterra e acabou ceifando a própria vida. Esse dia é lembrado como o dia do combate à homofobia no futebol. Sempre que o Fluminense faz uma postagem em direção a isso, vem essa chuva de comentários desmerecendo, deslegitimando aquele post que ainda é muito pouco se nós pensarmos no tamanho do problema que é a homofobia no futebol. Mas ainda assim vem esse discurso com vários termos característicos, que é o mimimi, que é a lacração, e ainda correlacionado a uma cobrança por desempenho esportivo, como se houvesse alguma correlação entre uma postagem importante, mas que ainda é pouco perante o problema, e o desempenho esportivo do time. Então nós iremos analisar esses casos problemáticos a partir de duas perspectivas. A primeira delas são aquelas pessoas que entendem o problema, que têm informação, que sabem o tamanho do mal que é a homofobia e a força que a homofobia tem no futebol, seja em campo ou seja na arquibancada, e que muitas vezes até corroboram para essa problemática, corroboram com a homofobia, e ainda assim permanecem descredibilizando esse movimento de combate ao preconceito no futebol. A esse grupo não faz muita diferença o debate que nós iremos fazer aqui, uma vez que essas pessoas já têm informação. Então aqui, nesse campo, o que vale é o peso da lei, que ainda que não seja colocada em prática, em tese ela existe no Brasil. Há poucos anos o crime da homofobia, da transfobia, foi equiparado ao crime do racismo, por exemplo. O que é importante, precisa ser aplicado, lógico, né? Mas não é relacionado a isso que nós iremos falar hoje. A nossa conversa, ela é muito mais no sentido de tentar dar informação, tentar fazer um diálogo aqui com aquelas pessoas que talvez estejam em círculos, estejam presentes em ambientes onde as informações não chegam, onde não atravessam essas paredes e que talvez façam comentários ou até não façam comentários, mas curtem, mas dão reverberação a isso por falta de informação. E ainda que sejam poucos os casos, se de alguma maneira essa discussão que a gente faça aqui gere alguma transformação, gere algum tipo de reflexão, já é válido. Nós iremos usar nesse vídeo aqui essa obra como base, Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, de João Abel, do jornalista João Abel, que é uma referência muito interessante sobre essa pauta, foi lançado recentemente e traz já no título uma provocação interessante, né? Com esse termo aqui, que é muito usado nesse ambiente do futebol, bem marcado por essa masculinidade homofóbica, preconceituosa, em que ele ressignifica esse termo bicha como uma marcação de posição mesmo, como uma marcação de posição do combate à homofobia em campo e na arquibancada também. Inclusive a estrutura do livro é dividida mais ou menos assim. Fala sobre alguns casos da homofobia em campo, casos ligados à arquibancada e também casos de manifestação de clubes, faz uma análise sobre a manifestação dos clubes. Então é mais ou menos essa estrutura de divisão que o livro faz. Ele conta uma série de casos importantes aqui, mas nós iremos selecionar um caso específico que é muito importante e talvez o mais próximo de nós. O livro fala sobre Griezmann, o livro fala sobre o Justin Fashanu também, vale muito a leitura. No entanto, nós iremos falar,
para quem lembra, para quem tem um pouco mais de idade, talvez seja da minha geração, do caso do Richarlison, volante do São Paulo, multicampeão, um dos melhores jogadores da sua geração, hoje é comentarista, campeão mundial em 2005, tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008, melhor volante do Campeonato Brasileiro em 2007, mas que enfrentou uma forte homofobia durante a sua carreira, e até os dias atuais também, de certa maneira, ainda que não tivesse aberto a sua sexualidade ou não tivesse aberto a sua não heterossexualidade ao público naquele momento. E ainda assim existe uma passagem que a obra traz sobre um processo jurídico que Richarlison abriu em 2007 contra José Cirilo Júnior, pelo seguinte contexto. Esse José Cirilo Júnior era um dirigente do Botafogo, ele estava presente num programa da TV Record chamado Debate Bola, do Milton Neves. E eles começam a fazer certas chacotas ao Richarlison, e Richarlison abre um processo, vai à justiça contra José Cirilo Júnior. E a decisão do juiz de direito Manuel Maximiano Junqueira Filho, o juiz de direito da comarca de São Paulo, da comarca da capital, está aqui na íntegra no livro. Depois, se quiserem conferir, vale muito a pena. E aqui é um grande retrato de algo que aconteceu há menos de 2 décadas, mas que mostra a presente homofobia no futebol e no campo jurídico também. Porque nós comentamos que existe o respaldo legal relacionado a isso, relacionado ao combate à homofobia. No entanto, como ainda há uma problemática de aplicação. Então repara o seguinte, dentro da decisão do juiz, que não foi deferida em prol do Richarlison, ele traz aqui o total de 17 tópicos do porquê que não foi deferido o processo a favor do Richarlison. Sendo que eu vou selecionar alguns aqui que mais chamam a atenção. Por exemplo, o item 3. Ele diz o seguinte: se o Cirilo Júnior tivesse rotulado de homossexual querelante, ou seja, o Richarlison, poderia optar pelos seguintes caminhos. Então ele oferece caminhos ao Richarlison, né? Vai tentar ensinar o Richarlison o que fazer, o jogador de futebol o que fazer. Opção A. Não sendo homossexual, a imputação não o atingiria e bastaria que também ele, o Richarlison, comparecesse no mesmo programa televisivo e declarasse ser heterossexual. E ponto final. Essa é a opção A. Opção B. Se fosse homossexual, poderia admiti-lo ou até omitir ou silenciar a respeito. Nessa hipótese, porém, melhor seria que abandonasse os gramados. Então, o juiz de direito aqui, Manuel Maximiano, ele propõe ao melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2007, que vestiu a camisa da seleção brasileira, um dos melhores da sua geração, que em caso seja homossexual, que deixe os gramados. E aí dá para entender bem qual é a perspectiva que ele usa, uma vez que ele diz o seguinte, por exemplo, no item 7. Quem se recorda da Copa do Mundo de 70? Quem viu o time de ouro do Brasil, e ele cita Félix, Clodoaldo, Carlos Alberto, Brito, Everaldo, Pelé, jamais conceberia um ídolo seu homossexual. Então, claro, vale a pena a leitura na íntegra depois, quem tiver interesse. No entanto, nota como essa decisão de 2007, eu acredito que hoje, ela não gerou a indignação, a revolta necessária na época, mas eu acredito que hoje geraria. E depois de quase 2 décadas geraria por conta desse movimento que há de conscientização, de informação, uma transformação legal também, um respaldo legal também, mas sobretudo o que estamos fazendo aqui. Os debates, as torcidas que se manifestam em combate à homofobia, postagens como a que o Fluminense faz, como a que os outros times também costumam fazer, desde 2017, 2019 também, ampliou a quantidade de clubes que se manifestam nesse sentido. Então a informação, ela é de extrema importância, de extrema relevância para que situações como essa aqui, de alguma maneira, elas não aconteçam mais.
Agora, saindo desse caso do Richarlison, olha que situação curiosa. Essa obra do João Abel eu encontrei na metade do ano passado, em julho do ano passado, em um sebo, em Botafogo. E junto com esse livro aqui, ó, que custou, tem até aqui o valor, custou R$18. Ele tem até uma bonita, não sei se consegue ver aí, tem uma bonita dedicatória aqui do João Abel, alguém que ele presenteou o livro provavelmente. Mas olha que interessante, na mesma prateleira direcionada à literatura do futebol, talvez esse livro aqui de 2009, um livro chamado Para Zoar Tricolor, Piadas, Frases e Charges, de Mário Brito e do cartunista Duque. E que tem mais ou menos umas 100 páginas, todas com piadas marcadamente homofóbicas. 2009, isso aqui. E uma reflexão que eu acho que é interessante da gente fazer é se aquelas pessoas que comentam lá no post do Fluminense, deslegitimando o combate à homofobia, se o torcedor do Fluminense ele acha interessante isso aqui. Ó. Porque se isso aqui não circula mais, e eu comprei isso aqui, custou R$5 no sebo. Um dos motivos que eu comprei isso aqui, um é por objeto de estudo e outro eu também vou tirar de circulação, né, como torcedor. Mas, sobretudo, como tema de estudo relacionado à homofobia no futebol. O torcedor que não quer que isso aqui circule tem que entender que não é mais editado, que isso aqui não é mais lançado, porque nós conseguimos, depois de muito debate, depois de muita discussão, criar legislações ligadas a isso e criar, sobretudo, uma conscientização que ainda é pequena no campo do futebol. Precisa ser maior, mas que ela já é mais presente. Então, aqui eu acho que é a demonstração de como a importância, ainda que seja uma ação mínima, de uma postagem, de uma marcação de posição dos clubes relacionada a isso. E, sobretudo, se nós analisarmos alguns dados, o Observatório Racial do Futebol, que faz relatórios anuais sobre a questão do preconceito étnico nesse campo do futebol, também traz dados relacionados à homofobia. E esse gráfico aqui mostra que 1/4, 25% dos casos de homofobia no futebol são correlacionados à própria torcida. Tem como agente a própria torcida. Então nota como, talvez o ponto central aqui é perceber que existem muitos torcedores, ao longo do tempo e até hoje, que ainda sentem medo de manifestar, de estar presente, mas sobretudo de manifestar os seus afetos na arquibancada. E a gente sabe o como é bom, na hora de um gol, abraçar, beijar aquelas pessoas que nós amamos. E talvez quem faça comentários como esses aí, que a gente conhece bem, ou nunca tenha vivido a experiência, ou não tenha afetos, ou se tem, não permite que os outros vivam também, né? Então nota como isso é um problema na arquibancada, isso gera violência na arquibancada e de certa maneira no campo também. Uma vez que em um dos argumentos muito usados pelos jogadores, inclusive pelo Richarlison também, que abriu a sua bissexualidade em 2022 no podcast No Armário dos Vestiários, manifesta a ideia de que não há espaço, não há possibilidade, há um medo muito grande de abrir essa questão enquanto está em campo por medo das consequências mesmo. Seja das consequências no clube, com os companheiros, com a torcida. Existe uma obra que daqui a algum tempo vai ter um conteúdo aqui no nosso canal sobre isso, que é o Outro Lado da Bola, que está aqui, ó. Vou pegar para mostrar para vocês. Que é uma HQ bem interessante e que conta a história de um jogador chamado Chris que vive uma situação mais ou menos ligada a essa, que abre a público a sua homossexualidade e vai sofrer as consequências pesadas sobre isso. E na orelha do livro aqui, o André Rizek, o jornalista, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a história de Chris é uma ficção, mas provavelmente já aconteceu de alguma forma com o ídolo do seu time e talvez de uma seleção inesquecível.
quando fazíamos seleções inesquecíveis. Trabalho como jornalista esportivo desde 1994 e uma das primeiras pautas que pensei em fazer foi entrevistar o primeiro jogador assumidamente gay da história do futebol brasileiro. Estamos em 2018, quando foi publicado, e até hoje no Brasil, nenhum atleta ou ex-atleta topou se revelar homossexual. Como nós comentamos, o Richarlison, em 2022, nesse podcast, abriu a sua não heterossexualidade, porque ele já está num ambiente muito mais protegido. Hoje ele trabalha como comentarista, ele não está mais no campo. E naquela conversa, depois, para quem quiser escutar o podcast, é bem interessante. É perceptível como ali naquele momento ele se sentiu talvez à vontade, talvez livre, sem essa marcação, sem essa pressão da homofobia que é tão forte, assim no futebol. A torcida do Fluminense está muito acostumada, por exemplo, a ouvir, vindo da torcida do Flamengo, cantos homofóbicos, comentários homofóbicos, né? Também no relatório do Observatório Racial do Futebol, há casos de homofobia relacionados aos clubes, né? Em 2023, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no momento, quem estava no Maracanã talvez lembre disso, quando o Fluminense perde por 2-0 para o Flamengo. No momento que o Samuel Xavier é expulso, há aquela música clássica relacionada ao pó de arroz, com um caráter bem homofóbico que a gente conhece, e foi levado à Justiça Desportiva. O Flamengo levou uma multa de 20 mil reais, que a gente sabe que para um clube de futebol não é nada. O Flamengo recorreu e acabou pagando metade da multa, 10 mil reais. E esse caso acontece corriqueiramente. No último jogo, agora também no segundo jogo da final do Carioca, quem estava no Maracanã ouviu essa música bem marcante assim. E aqui cabe também, lógico, a crítica às músicas que a torcida do Fluminense canta, talvez não exatamente com esse caráter homofóbico, mas com caráter racista, né? Acredito que cada torcida deve olhar muito mais para a sua arquibancada, mas esse caso relacionado ao Flamengo, como a multa ainda é pequena, as consequências ainda são muito brandas para os times de futebol. Mas o objetivo era esse. A discussão, o debate, o diálogo, ele não termina aqui. Ainda é um caminho bem longo pela frente, mas que esperamos que exista, como foi o objetivo do vídeo, uma certa conscientização.